Josley Cardinal Meira começou a carreira de comunicador aos 14 anos de idade na Rádio Cultura de Campos, no Rio de Janeiro. Ele ainda trabalhou no jornal Folha da Manhã e na TV Fluminense, também no Rio. É muita bronca hoje no programa! Em 2001, ele apresentou um programa na TV Guararapes, atual TV Clube, onde permaneceu durante quase 3 anos. Na emissora, ele registrou a maior audiência no programa SOS Pernambuco, chegando a 44 pontos. Desde então, consolidou-se como um dos maiores comunicadores na área policial em Pernambuco. Atualmente apresenta o programa Bronca Pesada na TV Jornal. O autor está há quase 8 anos na emissora. Fuga da Barreto Campelo. Pelo menos 5 fugiram. Explodiram o muro do presídio, olha no ar. Gosto mais de assistir nós, que não sei porquê, eu gostava, eu não perdi um programa de Cardinal. Eu não perdia. Hoje em dia o pessoal diz, tu visse aquilo passando em Cardinal? Ah não vi não, que eu não assisto mais. Às vezes, uma vez perdida eu coloco, mas eu já mudo, não me interesso mais por esse tipo de programa policial. É muita violência. Aí muito sangue, muita coisa, eu não me interesso mais, não gosto mais de assistir. Não é que eu não gosto dele, eu não gosto do programa dele, não gosto do programa policiais, acho pesado. É uma bronca pesada, assim como outros, né, que a gente tem aqui, como jornalismo policial. Eu acho que a proposta em si é mostrar a realidade e cabe a nós, a sociedade, parar para analisar, tomar medidas melhores. Eu acredito que o propósito do programa não é esse. Eu acredito que seja informar, manter a gente sempre super antenado em relação principalmente à violência, que é o que a gente mais vem sofrendo, né? Eu gosto muito, né, dos programas policiais, porque eu vejo os acontecimentos do mundo, né, que a gente hoje vive tão amedrontado, né, e hoje a televisão mostrando um acontecimento, a gente já fica ciente do que está acontecendo ali na frente e tal. Tem que mostrar mesmo a realidade, né? O que está acontecendo em foco hoje em Pernambuco. E aí todo dia é um desafio, todo dia tem histórias novas que a gente vai atrás. Eu acredito que o papel da gente seja mostrar o que a realidade da cidade, do Recife ou também do estado e pedir soluções, né? Para a polícia, para tentar mudar essa situação, porque a gente trabalha com jornalismo policial e a gente vê o crescente aumento da violência no nosso estado. E eu acho que o programa está aí para tentar mudar os números, para dar proteção, ser a voz das pessoas. Que faz com que o telespectador ele se confunda um pouco. E ele tente buscar, por exemplo, nos telejornais tradicionais, também esse modelo. O que faz também com que alguns telejornais tradicionais busquem esse modelo, porque isso acaba sendo uma grande solução de audiência, que é trazer casos privados e discutir eles como informação pública. Independente de classe social, porque hoje a gente vê marginais, filhos de pessoas que têm dinheiro, né? E também vê de pessoas que não têm. Mas, regra geral, é mais para a parte que não tem recursos financeiros. Pessoas que já vivem em área de risco, né? Aí chega em casa, o pai e a mãe não tá em casa, não tá trabalhando, aí vai, liga aquela televisão, assiste aquele programa, ele pensa que aquilo é certo, que aquilo é bom, né? Porque a ignorância é tanta que chega ao ponto de pensar que aquilo é um programa bom, que eu vou aparecer também ali, que fulaninho tá na televisão, que meu vizinho aparecer, porque eu não vou aparecer também. Quer dizer, violência gera violência. Não tem uma pessoa ali para dizer que aquilo ali não é uma coisa boa. Então, eu acho que não é bom, não é. Para nenhuma classe social aquele programa. Eu não acho que vai me influenciar a ser uma pessoa mal, a ser uma bandida, a ser uma ladra. Não acho. Por quê? Porque a gente está aqui na sociedade para realmente ver a verdade do que acontece no fato no mundo. Assim, gente de rico, que tem uma boa formação, não seria bandido. Porque teve uma boa educação. Então não é porque a pessoa mora numa favela, que assistindo Cardinal, vai virar marginal. Eu acho que assim, seria ao contrário, mostrar que você mora numa favela, você tem toda a capacidade do mundo de ser uma boa pessoa, de ser formado. Não quer dizer que porque você mora numa favela que você vai ter que ser bandido, porque você assiste um programa de violência. Esses apresentadores, o Cardinal é um deles, de vários, esses apresentadores eles criam algumas estratégias, digamos assim, até retóricas,
fazendo com que ele se conecte com uma pessoa, com que ele fale algumas realidades e algumas gírias locais. A linguagem é muito importante para esse tipo de programa. O formato como ele é apresentado, principalmente na relação dos detalhes da informação e da notícia, é muito importante para como esse programa se caracteriza. Então não é um programa que vai discutir o fato, vai discutir a informação noticiosa e sim vai discutir sobre os detalhes. E vai ir, e vai voltar, e vai voltar, e vai ter comentários, e o apresentador vai fazer outros comentários. E esses comentários, eles são direcionados ao ouvinte, ele tem tons de ironia. O deficiente visual Elano Salles Rangel, filho de 33 anos, teve um verdadeiro ataque de fúria. Cidadão, eu não sei. Você podia ter dito o seguinte, porque tem muita testemunha de que você fez isso. Falou, olha, quando eu tenho um problema na vista, eu não vi. Era grande. Ó, cidadão, o pessoal disse que era enorme. Enorme! Bronca do tamanho de um trem. Ele tem música que provavelmente descredibiliza aquilo que digamos assim, o suspeito falou. Então, se o suspeito ele diz que ele não é culpado e que ele nunca cometeu aquele crime, um tipo de entretenimento é colocar uma música e um BG por cima que descredibiliza o que ele esteja falando. Então, tipo, todo esse controle do apresentador é um controle meio de um show de espetáculo. Então, ele é um animador de audiência, ele é um animador praticamente de um grande anfiteatro, digamos assim, de pessoas assistindo aquilo, onde ele cria esses elementos de conexão. Esses elementos de conexão fazem com que a audiência dele suba. Aquele jornalismo de opinião pública, de informação de interesse público, ele não é um jornalismo que gera a audiência que as empresas de comunicação querem que gerem. Então, como ele não é, ele começa a colocar entretenimento dentro desse tipo de programa. E aí faz uma mescla, que gera até uma grande confusão na cabeça do telespectador, se isso é jornalismo. E eles vendem isso como jornalismo. Aí pediu para que o cliente insista no número asterisco 144 para fazer a reclamação. Esses números são uma miséria. Vocês já ligaram? Alô? Espera só um instantinho. Olha, se você quiser falar com não sei quem, diz que 1. Se eu não quiser falar com 2, 3, 4. Aí não sei quem, 5. Cardinou tem as brincadeiras do jeito dele, ele é assim. Então ele levou o que ele é para a telinha. E lá ele se identificou com essa relação de brincadeira. Veja, eu acho que todo apresentador ele tem um público que o assiste. Né? Porque há uma relação de confiança, de hábito. Afinal de contas, você está ali na televisão entrando na vida das pessoas. Celular, seja num tablet, seja num ônibus. O apresentador está todos os dias na sua casa, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Se cria essa relação, há uma empatia que fala, pelo menos entende que ele os representa. Seja numa cobrança ao setor de segurança pública, seja uma cobrança na área educacional. Ele tem um público cativo que gosta do que ele faz. Pretende deixar a informação sensacional. É como se eu dissesse assim, olha, um adolescente foi pego traficando drogas, suponhamos. E não perca no programa de hoje um adolescente de 12 anos que foi flagrado vendendo drogas. E não perca no programa de hoje um adolescente e eu vou fazendo daquilo uma sensação do meu programa. Você vai ver com exclusividade meninas com idades entre 10 e 16 anos, cheirando cola, mendigando. Agora, prestem atenção, nenhum policial aparece. E isso aí é perto da gerência da polícia da criança e do adolescente. Até que eu exponho aquele adolescente de forma incrível, né? Como se aquilo fosse realmente uma notícia espetaculosa, né? É o que se chama de showjornalismo. É o jornalismo como se fosse um show, como se fosse um espetáculo, algo sensacional, como se fosse uma coisa de entretenimento, como se fosse um entretenimento, fazer do crime ou dos delitos ou das infrações algo espetaculoso. Isso é uma notícia sensacionalista. Operação policial em Campo Grande. O suspeito teria invadido o quartel do 13º Batalhão para se esconder de um inimigo. É um rolo do tamanho de um trem, você vai ver aqui, hein? Como todo jornalista, a gente tem a verdade como a premissa. Então, não existe informação sem verdade, porque aí deixa de ser jornalístico. E ouvindo o contraditório. Ou seja, tudo que envolve uma notícia envolve pessoas. Então, todos esses segmentos precisam estar na reportagem. Seja em notapé, seja numa entrevista, seja numa imagem.
Mas a gente diz a todos, para que eles se coloquem e a população faça o seu julgamento. Se um dia ele for me visitar no CENIP, em qualquer canto, eu cuspo na cara dele, que eu sou um homem, não sou cabra safado, não. É tudo questão de sensacionalismo aquilo. Aquilo é só para ganhar ibope. Porque quem dá voz ao marginal é o advogado, eu acredito que seja, né? Não é o repórter policial. Né? Para que escutar mais aquela criatura que está ali? Quem tem que escutar ele é a polícia, não eu que estou em casa. Porque já é demais eu escutar, ver aquelas imagens e ainda mais ficar ouvindo a própria voz do marginal dizendo que não tem culpa. Porque nenhum deles tem culpa, né? Se você for num presídio, como eu já fui, nenhum tem culpa. Nenhum tem culpa. Então, para que dar voz a bandido em televisão? Essa história. Não tenho nada a declarar. Não tenho nada a declarar. As pessoas querem ver algo que contribua para elas de algum aprendizado, de alguma informação que enriqueça a vida delas. Então, assim, todos eles, se você chama de programa policial, eles caminham para isso, no meu entendimento. Né? Eles caminham para uma prestação de serviço, para um programa popular, porque é uma TV aberta. Então eles tentam abranger o maior número de assuntos possíveis. Porque eu não me satisfaz ouvir tanta maldade, coisas que eu gostaria que não acontecesse e acontece, e eu quero saber daquilo para aquilo, eu quero saber de coisas boas, tá certo? A intenção é diminuir, mas não consegue, tá certo? Até por causa da marginalidade. Conscientizar que a gente precisa o quê? De um mundo melhor. De um mundo melhor, não é mostrando só coisas boas. Eu vou esconder embaixo do tapete. Porque para turismo, não vou mostrar que Recife é violento, porque vem muito turismo para cá. Não, tem que mostrar realmente a verdade. Porque ele é assim, um cara muito extrovertido, ele vai em cima mesmo e chama do pessoal uma cebosa mesmo, e que os criminosos tenham cuidado com ele, né? Eu acho que é isso, essa é a voz do povo que sofre. Mostrar a realidade. O Estado não está, quando o Estado não cumpre o papel de proteger a sociedade, eu acho que o jornalismo está aí para isso, para poder pressionar os poderes públicos para dar segurança, né, à população, para tentar baixar esses números de violência que a gente vê que só cresce. É muito engraçado como a mídia, os meios de comunicação, eles discutem que a polícia combate o crime, mas não combate, digamos assim, a problemática da criminalidade. Então ela soluciona o caso de violência, mas ela não soluciona a criminalidade em si. Mas em contrapartida, os meios de comunicação fazem a mesma coisa. Então esse tipo de programa, ele somente apresenta a violência e nunca discute de como essa violência pode ser reduzida ou como o Estado ele pode coibir esse estado de violência. Que isso faz com que esse programa ele não cumpra um papel, digamos assim, denunciativo. Então, dizer que todos os dias acontecem crime na sociedade não é discutir criminalidade, de forma nenhuma. Discutir criminalidade é fazer com que o Estado apresente novas soluções de combate a essa criminalidade, de combate, ou pelo menos de convivência a ela. O corpo de uma garota de 16 anos é encontrado no terreno baldio. O corpo estava enrolado. A gente está para mostrar a realidade. Se a gente for para um homicídio, um local de homicídio, e a gente conta muito com o povo, com as pessoas, com as famílias que querem denunciar a situação. Mas se a gente chegar no local e a família pedir, a gente não faz. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que mostrar, mas assim, a gente não pode invadir a privacidade de ninguém e expor uma coisa que a família não quer que seja exposta, então a gente respeita isso. Mas a maioria das vezes a gente é procurado. Porque as pessoas não têm em que esperar. Então, pede pra gente fazer a mediação, para a polícia prender, para pressionar. O tipo de abordagem é uma abordagem que viola várias questões, por exemplo, do Código Civil, da Constituição Federal, por exemplo, que viola o direito de privacidade, que expõe a família a esse direito de privacidade. Por exemplo, o indivíduo cometeu um crime e a família está exposta a ele. Há uma identificação indireta, por exemplo, de um adolescente. Não identifica o rosto do adolescente, mas identificou, por exemplo, a farda que o adolescente estava da escola quando ele cometeu um ato criminoso, ou quando ele suspeitosamente
está associada a um ato criminoso. Então há uma informação, há uma identificação indireta, identifica o nome da mãe desse adolescente. Então tu viola um direito de privacidade, tu viola o direito, por exemplo, que todos os repórteres sabem, que é um direito do, digamos assim, do suspeito ele permanecer calado e ele só falar perante um advogado. Então os repórteres eles incitam que esse suspeito ele fale e que algumas dessas falas eles podem até criar situações de constrangimento no próprio caso dele. O suspeito ficou irritado com a equipe de reportagem. Mesmo assim, revelou ter mantido relações sexuais com o adolescente. Aí tinha um romance pronto e acabou-se. Não é dado nem, por exemplo, respeito à presunção da inocência, onde não se cogita na cabeça do repórter, do apresentador, que aquele sujeito ele é inocente daquele crime. E onde o repórter e o apresentador ele não tem argumentos nenhum, nem materiais nenhum que façam com que ele culpabilize aquela pessoa disso. Então, há um completo... E quando ele diz que ele não é culpado, ou quando ele não quer mostrar o rosto, há um processo de ironia. Dizendo, tipo, tá aí, olha, cometeu um crime, para cometer o assalto ele mostrou o rosto. Mas para se mostrar, ele não quer mostrar o rosto, como se fosse uma obrigação, digamos assim, do suspeito em se apresentar e mostrar o rosto perante a sociedade, dizendo, eu cometi um delito, vou pagar por esse delito, se caso for culpado, realmente dele, mas há todo um espetáculo social colocado em cima desse suspeito. Como ele fosse um grande personagem desse grande programa, desse grande teatro, digamos assim, de espetáculo. Para fazer com que o telespectador ele seja a grande testemunha, o grande corpo de testemunha, e ele seja o grande juiz. Bandido pobre hoje vai pra cadeia. Pode ser matador, assaltante, mas se não tem dinheiro, vai pra cadeia. Se vocês tivessem dinheiro, vocês não iam pra cadeia, eu não. Pela nova legislação, antes a fiança para o porte ilegal de arma era somente na justiça. Agora o delegado tem que arbitrar a fiança. Agora a família não tinha dinheiro, eles estão indo para cadeia. Olha, aqui em Pernambuco, né, assim como em alguns estados aqui do Nordeste, existem vários programas policiais, principalmente na hora do almoço, embora a gente também encontre programas assim pela manhã e à noite, mas a hora do almoço é realmente o horário que tem mais programas assim. E esses programas, via de regra, eles são os maiores campeões, né, eles são os campeões de violações ao Código de Ética dos jornalistas, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque muitas vezes expõem crianças em situação de risco, isso não é permitido. Também violam outras legislações, como por exemplo a Constituição Brasileira, o Código Penal, o Estatuto do Idoso. Cada vez que um cidadão ou uma cidadã é mostrado de forma pejorativa ou é mostrado de forma sensacionalista ou ainda de forma espetaculosa, isso se constitui numa infração ao que prevê o Código de Ética, quando diz que o bom jornalismo não vai expor as pessoas dessa forma. O direito de imagem também é uma regra bastante violada nesses programas policiais, principalmente quando as pessoas que têm a sua imagem veiculada de maneira indevida, elas são pretas, pobres, moradores de periferia, homossexuais. Então esses grupos, essas minorias políticas, elas muitas vezes têm o seu direito de imagem violado nesses programas policiais. Tudo na vida se moderniza, porque é a população que exige a mudança. Então, não só os programas de polícia, como os programas tradicionais do telejornal, tem que se modernizar. E as pessoas é que, na verdade, a pauta de um canal não é regida pelo que o apresentador acha ou pelo que o produtor acha. É o que a população pede. Porque elas querem cada vez mais se aproximar das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão na rua. E ainda mais com a TV em HD, que a gente pode ver no smartphone, que a gente pode ver no iPhone, pode ver no tablet, pode ver em qualquer lugar, na rua. Você tem essa interatividade o tempo todo. Então eu acho que não só o programa policial se modernizou, trazendo outros assuntos dentro daquela pauta, como também a sociedade avançou nos direitos que ela tem e as pessoas mudaram o estilo de apresentação de determinadas cenas, porque sabem que aquilo traz consequências dependendo da forma como é exibido. Acabou essa porcaria. Tá dominado, tá tudo dominado.